Oi, gente! Bem-vindos ao Simbora Viajar. Eu me chamo Tássila Lima. Se você está chegando aqui agora, prazer. Meu nome é Tássila. E esse canal, ele é dedicado a gente tratar o que a gente puder tratar dentro do possível sobre viagens, autoplanejamento, lugares, roteiros, dicas e etc. Mas o assunto de hoje, embora urgente, embora necessário, muito importante, não é um assunto dos mais felizes ou não é um assunto que nós gostaríamos de estar tratando aqui. Como, de certa forma, interfere em quem tem viagem programada ou em quem tá acompanhando tudo que está acontecendo, a gente precisou sentir a necessidade de abordar esse tema aqui. E nós vamos falar sobre o coronavírus, que é uma epidemia global, já que a gente está acompanhando aí pelos meios, pelos noticiários, pelos meios televisivos e tal. Então não é um assunto dos mais confortáveis ou dos mais tranquilos, ou não é um assunto alegre. Nós preferimos estar tratando de outras coisas aqui. Eu tô gravando esse vídeo assim, quebrando a rotina dos vídeos que nós temos para o canal, do nosso planejamento, mas eu recebi algumas perguntas, algumas pessoas no direct do Instagram, algumas pessoas em alguns vídeos nossos aqui no YouTube também. Então eu senti a necessidade de trazer esse assunto aqui, mas com algumas ponderações. Vamos lá. Para começar, eu não sou da área de medicina, então eu não sou a pessoa especializada ou mais indicada para tratar sobre o assunto da doença em si. E é algo novo, é algo que ninguém esperava, então muitas pessoas, até quando se trata do assunto da relação do coronavírus com viagens, a gente também tá meio tentando entender o que fazer e como as coisas vão acontecer. Então eu vou abordar esse assunto aqui tentando trazer uma visão, eu vou abordar com muita responsabilidade, garanto pra vocês, e tentando trazer uma visão o mais equilibrada possível, porque o assunto é sério. Então, ao menos vocês têm esse compromisso da minha parte de que eu estou abordando tudo isso com muita responsabilidade. Não é um vídeo com nenhum parecer técnico, é um vídeo com a minha opinião de viajante, mas com a opinião de alguém que está com viagem programada para a Europa no meio disso tudo. Inclusive, uma pessoa bem próxima a mim, a minha irmã, ela está com viagem programada para a Itália, para o norte da Itália, que é o lugar onde hoje tem tido mais surtos fora do Oriente. É o lugar da Europa com mais surtos, com mais casos de coronavírus. E aí, no meio disso tudo, além da minha viagem programada, da viagem da minha irmã, de algumas outras pessoas para quem eu elaborei o roteiro e que inclui a Itália, porque sim, eu produzo roteiros de viagem, roteiros personalizados. A gente nunca falou disso aqui no canal, mas é um trabalho que eu faço, a gente pode tratar disso depois. Mas e aí? E agora? Como fazer? No caso da minha irmã, especialmente, que em um mês, por exemplo, ela tem viagem para o norte da Itália, para uma região que está no meio, é um dos epicentros dessa epidemia. E aí, o que fazer? Então, assim, eu vou compartilhar com vocês o que eu tenho pesquisado a respeito, como a gente está se posicionando a esse respeito, tá bom? Eu quero te pedir, se você achar esse vídeo interessante, ou se você já está conhecendo agora o canal, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, tá bom? Comenta alguma coisa, a gente tá disponível para vocês. Então, eu vou, ao mesmo tempo que estar falando com vocês, eu vou acompanhar um pouco aqui a tela do computador, porque eu não quero falar nada que eu não possa, falar com vocês com muita veracidade. Então, eu tô acompanhando algumas matérias, alguns jornais, tá bom? Então, vamos lá. A princípio, o que é o coronavírus? Ele é um vírus da mesma família daquelas epidemias anteriores, do SARS e do MERS, eu não sei se é assim que se pronuncia. O que diz aqui? É um novo vírus que ataca o sistema respiratório, que se espalhou a partir da região de Wuhan, na China, e que já foi, na época dessa matéria aqui, foi classificado como uma emergência internacional, hoje já é uma epidemia, e a OMS está vendo aí a forma classificatória da questão, Ele o coronavírus pertence a uma família de vírus que reúne desde agentes infecciosos que provocam sintomas de resfriado até outras manifestações mais graves. Quando que surgiu esse novo coronavírus, Em dezembro do ano passado, dezembro de 2019, surgiu em Wuhan, na China, uma doença misteriosa até então e começou a preocupar as autoridades locais. E aí, em 8 de janeiro, as pesquisas comprovaram que esse agente causador era um novo coronavírus, já em 8 de janeiro de 2020. No dia 16 de janeiro, a OMS confirmou os primeiros casos no Japão e na Tailândia. E os indivíduos acometidos desse vírus nessas localidades, eles tinham viajado para Wuhan
nos dias anteriores. E aí vem 17 de janeiro, os aeroportos americanos passaram a realizar exames de triagem. E aí começou aquela coisa que a gente vem acompanhado pelos noticiários em escala global, né? E aí, pra gente ir direto ao assunto que envolve ali a região da Itália e que chega em nós viajantes que vamos para esses lugares, né? O número de casos, eu tô lendo aqui uma matéria de algumas horas atrás, hoje é dia 2 de março, e aí o número de casos confirmados do novo coronavírus, Covid-19, na Itália já chegou a 2.036 casos, conforme informou o Departamento de Proteção Civil, nesta segunda-feira, e são 52 mortes confirmadas. Em apenas 24 horas, 342 pessoas testaram positivo para o Covid. No mesmo período, o vírus deixou mais de 18 vítimas na Itália. 142 pacientes se recuperaram da doença. O coronavírus chegou ao Brasil, e aí uma matéria de hoje também diz que o Ministério da Saúde divulgou que o Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus, sendo que destes, 2 casos já foram confirmados. E esses 2 casos confirmados são justamente de pessoas que estiveram na Itália, né, recentemente. Então vamos lá, no que isso interfere? Que aí agora a gente fica assim, e agora? Eu tenho viagem marcada, eu vou para o norte da Itália, ou eu vou para a Europa, como é que eu faço? Viajo ou não viajo? Cancelo tudo, vou assim mesmo, o que é? Existe um grande alarme em torno da questão, e aí como eu tenho viagem marcada, eu tenho pesquisado muito a respeito, porque eu preciso acompanhar, eu vou viajar, eu, meu esposo e meus 2 filhos, e eu não quero expor meus filhos a nenhum risco desnecessário, né? E o que acontece? Algumas companhias aéreas aqui no Brasil, que operam no Brasil, fazendo viagens para a Europa, elas já disponibilizaram para os seus passageiros, para os seus clientes, a possibilidade de desmarcarem a viagem e remarcarem para um outro período. Acontece que às vezes a gente, passageiro, não tem essa flexibilidade. Às vezes você está com as férias toda programada, ou às vezes é uma viagem de trabalho e você não tem necessariamente essa flexibilidade para dizer, ok, eu não vou mais. Então assim, vamos lá, deixa eu falar um pouquinho sobre as companhias aéreas. Por exemplo, das companhias aéreas que operam em rotas diretas entre o Brasil e a Itália, são apenas 2, a Latam e a Alitalia. E a Latam suspendeu os voos entre Guarulhos, São Paulo e Milão a partir do dia 2 de março de hoje até o dia 16 de abril. Os passageiros afetados, eles podem escolher entre 3 opções: a remarcação da data do voo, sem multa ou diferença tarifária, o reembolso completo, sem multa, ou ainda a remarcação de origem e destino, sem sujeito a multa e a diferença tarifária, certo? Já os voos da Alitalia, eles seguem normalmente. A companhia emitiu um comunicado com orientações para que os passageiros sujeitos à restrição de mobilidade pelas autoridades italianas, que passageiros são esses que tenham vindo de alguma outra região, né, onde tem o surto da doença, que estejam com viagem marcada entre os dias 23 de fevereiro e o dia 8 de março, que compraram as passagens até o dia 22 de fevereiro, eles podem solicitar um voucher de valor igual ao bilhete para ser usado em outra data até o dia 30 de junho deste ano. Então essas são as posturas das 2 empresas aéreas que fazem voo direto do Brasil para a Itália. Outras companhias, eu vou fazer questão de citar aqui, né, que elas têm também adotado algumas posturas. A Air France, para bilhetes comprados até o dia 25 de fevereiro e viagens entre 25 de fevereiro e dia 15 de março, os passageiros podem adiar a data do voo sem custos para até o dia 3 de abril desse ano. Período muito pouco, né, digamos assim. A Air Europa, viajantes com bilhetes que comecem com o número 996, comprados até o dia 23 de fevereiro, para viagens até o dia 15 de março, também podem mudar a data de voo ou de rota, para qualquer data que seja até o dia 15 de junho. A British Airways, os voos da companhia seguem operando, mas os passageiros com viagens desmarcadas até o dia 2 de março de Londres para o norte da Itália, como Milão, Turim, Veneza, Verona, Bolonha e Bérgamo, podem remarcar gratuitamente para voar até o dia 31 de março. Enfim, a Delta, quem tem viagem de ir para a Itália entre 25 de fevereiro e 15 de março, pode alterar a data para até o dia 3 de abril, sem taxas. A Ibéria, passageiros com bilhetes comprados até o dia 2 de março, datados até o dia 2 de março, com origem ou destino em Milão, Bolonha, Turim ou Veneza, tem o direito de adiar a sua viagem gratuitamente até o dia 31 de março deste ano. E a KLM, os voos de e para ou via Itália, eles estão operando normalmente, mas aqueles que desejarem podem alterar a data da sua viagem sem custos. A política é válida para passagens entre 25 de fevereiro e 15 de março,
que tenham sido emitidas até 27 de fevereiro. Ok, essa é a postura das principais companhias aéreas. O que a gente pode resumir do que a gente leu aqui, do que é o comunicado, do que é o posicionamento dessas companhias aéreas? É que eles não cancelaram, não existe um estado de cancelamento de voos. Assim, ninguém vai, ninguém entra naquela região. Isso hoje, isso pode mudar, a gente torce que não. E o prazo que eles dão para quem quer remarcar a viagem não é, a grande maioria delas não é um período de longo prazo. Então assim, se a pessoa desistiu de viajar agora, eu tô com minha viagem comprada, eu desisti de viajar agora, na grande maioria dos casos a opção de datas que eles nos dão é até o começo do próximo mês ou até o meio do ano. Então assim, não é uma coisa que você possa, se é uma viagem de férias, eu vou cancelar minha viagem, vou cancelar minhas férias e vou usar essa passagem para viajar ano que vem. Hoje não está sendo cogitado isso pelas companhias aéreas, certo? O que acontece é que a chegada, esse surto do coronavírus, em especial com o crescente número dos casos, né, e o fato de se espalhar e chegar a outros lugares do mundo, já tem casos nos Estados Unidos, casos agora no Brasil, tem causado um alvoroço, um alarme, e isso tem implicado em vários setores, no turismo, como a gente tem visto, e também na economia. Você pode acompanhar dia a dia nos noticiários que as bolsas estão caindo, enfim, as moedas estão subindo. Então é algo que é completamente inesperado, é algo que é um fator onde as pessoas não têm controle sobre isso e a gente precisa aprender, tentar lidar da melhor forma possível. O que é importante a gente trazer aqui também? Eu entrei em contato com algumas pessoas do nosso círculo que moram na Itália, por exemplo, né? Na verdade, eu vou até colocar uma foto aqui na tela no vídeo, algumas fotos que me enviaram de pessoas que moram no norte da Itália de como é que está a situação nos supermercados nesses lugares. Eles estão vazios, os moradores esvaziaram as prateleiras dos supermercados. O que quando a gente olha essas imagens, choca um pouquinho mais assim, e agora? Por exemplo, eu que viajo, que fico em apartamento, que não necessariamente faço todas as refeições fora, em restaurante e tal, que eu passo em supermercado, digo assim, se eu for para um lugar desse, como que eu vou comprar? Como que eu vou comer? Mas aí, calma, a gente vai ler agora o que diz e quais são as medidas que o governo italiano está tomando para lidar com essa questão. O ministro italiano das Relações Exteriores, Luigi Di Maio, ele falou em coletiva de imprensa e ele pediu aos turistas estrangeiros que visitem a península diante da onda de cancelamentos, explicou que o foco do novo coronavírus ele está em uma pequena área circunscrita, é o que ele diz assim. Ele disse, nossos filhos vão à escola. Se nossos filhos vão à escola, turistas e empresários também podem vir. Ok? O que acontece? Vamos lá. 11 municípios na Itália, que é uma área que eles chamam de área vermelha, ela é composta por 11 municípios no norte da Itália. E nesses municípios, especificamente falando, os moradores não podem deixar a zona desses municípios. Existe policiamento, inclusive, impedindo que se entre e que se saia. Certo? E assim como viagens para essas cidades estão sendo desestimuladas. Vamos lá. Os 11 municípios em isolamento são... Eu vou falar, gente, como eu não falo italiano, eu vou deixar também aqui no vídeo, mas eu posso citar alguma coisa errada e vocês me perdoem, tá? Bertonico, Casalpusterlengo, é isso mesmo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleu, San Fiorano, é isso? Somália e Terra Nova dei Passerini. Todos esses municípios ficam na Lombardia e no Veneto, que são as regiões, né? A Itália já é o terceiro país com o maior número de casos, atrás da China e da Coreia do Sul. E aí, na prática, como está na Itália, né? Vamos lá, os transportes. Algumas linhas de trem e voos domésticos que ligam a Itália de norte ao sul estão funcionando normalmente. As empresas de trem, a Trenitalia e a Italo, por sua vez, elas decidiram adotar medidas de precaução. Então, seus funcionários de bordo estão usando máscaras e em alguns pontos foram selecionados para utilização de desinfetante de gel para as mãos e controles sanitários nos trens. E isso tem causado alguns atrasos e problemas nas estações. Estas duas empresas de trem, elas estão dispostas a reembolsar os clientes que compraram um bilhete até o dia 23 de fevereiro e que desistiram de viajar por conta do surto do novo coronavírus.
Os pontos turísticos, eles têm alteração, que é isso que preocupa muita gente, né? E aí eu não vou remarcar a minha passagem, mas eu vou passear lá, eu vou poder fazer alguma coisa, né? A gente viu, por exemplo, no noticiário, lugares que são aquela praça do Duomo de Milão, por exemplo, que costuma estar sempre frequentada, lotada, a gente viu a praça vazia. Então, alguns pontos turísticos, eles sofreram alteração no seu horário de funcionamento, ou, enfim. E isso é importante, se você ainda vai para a Itália e vai nesse contexto, é importante você verificar para adaptar o seu roteiro, né? Então, os pontos turísticos, eles sofreram alteração. Alguns deles, sejam os pontos turísticos ou comerciais, sofreram também alteração no horário de funcionamento ou adotaram algumas outras medidas unilaterais, né? Por exemplo, na Ligúria, não sei se fala assim, e na Lombardia, missas e celebrações religiosas estão sendo transmitidas via internet. As audiências do Papa Francisco no Vaticano, por exemplo, continuam acontecendo normalmente, mas já é perceptível a redução do público. Na Lombardia e no Vêneto, as discotecas, escolas, museus, shows, cinemas e celebrações foram canceladas, incluindo o Carnaval de Veneza, que é o que a gente viu na televisão, né? Nessas duas regiões é possível notar um fluxo menor de turistas e pessoas pelas ruas. A Catedral de Milão, ela está fechada desde o domingo do dia 23, tendo sido reaberta no dia 26, mas os ingressos só estão sendo vendidos pela internet. A bilheteria presencial não está funcionando. Bares da Lombardia estão autorizados a funcionar depois das 18 horas, mas o atendimento só pode ser feito na mesa, evitando o atendimento nos balcões, que é para evitar aglomerações. Então, as competições esportivas foram canceladas, enfim. Mesmo aquelas que iam acontecer sem a presença dos torcedores. A gente percebe que as medidas estão sendo adotadas no intuito de evitar aglomeração, multidão, né? Enfim, que é para conter o contágio. Qual a posição dos outros países diante, né, desses casos e diante da situação da Itália hoje? O Brasil, o governo não se pronunciou oficialmente desaconselhando ou proibindo ou restringindo as viagens para a Itália até o momento dessa matéria. Até o dia 7 de fevereiro, ou seja, um pouquinho, né, então, ultrapassado, o Ministério das Relações Exteriores havia desaconselhado apenas viagens para a China. A Espanha desaconselhou viagens que não fossem de caráter urgente para essas 4 regiões da Itália, que são as regiões foco, né? A Romênia instituiu uma quarentena obrigatória para todas as pessoas que venham dessas regiões da Itália. A França também recomenda o isolamento automático das pessoas que cheguem da região da Lombardia e do Vêneto. E também o governo sugeriu que seus cidadãos não viajem, que eles, se puder, que adie a viagem para o norte da Itália. Então, assim, por aí vai. Cada país adotou medidas específicas, né? E estratégicas, mas o que a gente observa é que nenhum destes países, até o momento, adotou medidas que diga assim, está restrito ou está proibido a viagem para determinada região da Itália, né? Como a gente viu que esses surtos têm impactado tudo, o turismo, a economia e etc e tal, a Itália já está sentindo na sua economia os efeitos desse surto e desses casos que surgiram lá, né? O efeito do coronavírus. E aí, o jornal O País publicou uma matéria que diz assim: a Itália muda a estratégia contra o coronavírus para combater o alarmismo e proteger a economia. O que eles dizem, basicamente, nessa matéria? Que o governo está se empenhando para garantir que os turistas não correm risco ao viajar ao país. Desde que foi registrado o primeiro contágio pelo coronavírus em território italiano, os acontecimentos se sucedem ao ritmo vertiginoso. E aí o que eles acreditam lá, o governo italiano está querendo dizer nessa matéria, é que, na verdade, os números têm aumentado porque eles estão intensificando os exames. Então, assim, como que foi algo que foi dito também pelo governo, né, chinês, quando os casos começaram a aumentar. Se antes você só fazia exames nas pessoas que já estavam num quadro mais avançado, então você tinha um determinado percentual de resultados positivos. Quando agora você começou a ampliar os exames, e aí começam a surgir novos casos, porque você ampliou,
você aumentou ali acho que eu tô sendo clara. Enfim, é isso. A rede de, né, os exames. Eles dizem assim que a gente não pode ser, a Itália não pode ser punida por estar examinando e por estar combatendo o vírus, né? E aí, gente, o que a gente faz? Ó, diante desse panorama, o governo central apostou numa mudança radical, o governo central italiano, de estratégia na gestão desta crise de saúde pública para conter o alarmismo e preservar a maltratada economia italiana. Sua grande cartada é lançar uma mensagem de calma, coordenada com a comunidade científica dentro e fora do país. O que eles estão querendo dizer? Que não é, que a Itália é um lugar seguro, que você turista pode ir, que você homem de negócio pode ir, e eles alegam que a área onde que está afetada pelo vírus é uma área pequena, que corresponde a 0,05% da extensão territorial do país, e que toda essa área está submetida a uma quarentena rigorosa justamente para garantir a segurança dos turistas e da população das demais áreas. Na prática, se você tem viagem marcada para estes dias, agora, e você não quer desmarcar, você precisa adotar algumas medidas de segurança de saúde. Isso é fato, né? Recomenda-se que essas áreas, que são as áreas isoladas na Itália, você não vai de jeito nenhum, porque elas estão fechadas. Essas estão em quarentena rigorosa. Mas, por exemplo, Veneza não está em quarentena, Milão não está em quarentena, Roma, que nem é no norte da Itália. Enfim, então se você tem viagem para estes dias, marcado para essas regiões, e decide ir, você vai precisar adotar mudança de roteiro, adaptação, algumas medidas de segurança de saúde, que a gente vai já falar sobre elas. Se você não quer ir e você vai por alguma dessas companhias aéreas que nós já citamos aqui, você precisa entrar com as medidas de cancelamento ou de remarcação, certo? É uma decisão no momento pessoal. Por que a gente diz que é pessoal? Porque não é algo imposto. Se fosse algo do tipo, está proibido viajar, ninguém vai pra lá, e a gente não tem opção. Não posso dizer, mas eu vou de qualquer jeito. Não, que não vão me deixar entrar, né? E aí o que acontece? Para quem vai um pouco mais à frente, no caso da nossa viagem, que é daqui a um mês, eu não vou para a Itália, eu vou para a Europa. Minha irmã é que vai para o norte da Itália. Para daqui a um mês, o meu conselho é que a gente mantenha o planejamento e vamos acompanhando como as coisas vão se desenhar daqui para lá, né? Se os casos vão aumentar, se a zona que eles estão fechando vai aumentar, mas já é algo para a gente deixar, para a gente ficar, observar, acompanhar atentamente, porque não é algo tão distante de nós, né? Inclusive, já existem casos aqui no Brasil. Então, quais são as medidas de segurança que a gente pode adotar se a gente vai viajar para essas regiões onde já existem surtos do coronavírus? Se você pode, leva já na sua bolsa álcool em gel para ir desinfetando as mãos. Evita, a gente até ouvi hoje no noticiário, ministro, não é o ministro, não aparece o nome da pessoa aqui. Ministro recusa aperto de mão a Merkel por causa do surto. Ou seja, você não precisa estar tocando as pessoas, não precisa estar dando beijinho. Se você está em locais públicos, por exemplo, em aeroportos, não tem problema você usar a máscara, porque ali tem gente circulando vindo de todo lugar do mundo, né? Então usa máscara, evita locais, o que é meio contraditório, porque todo local turístico geralmente é muito aglomerado, né? Mas se você pode evitar locais com muita gente, evita, ou então quando estiver nesses locais, usa a máscara de proteção e faz uma adaptação no teu roteiro, de forma que se você não pode cancelar a viagem, ou você decidiu ir esse mesmo, de forma que você curta a viagem sem ter problemas maiores posterior a ela. Eu acho que por hora é o que a gente pode falar. Eu procurei trazer o assunto aqui com o máximo de responsabilidade possível e trazendo o meu ponto de vista, que é o que eu posso trazer para vocês a partir dessas pesquisas. A gente vai continuar acompanhando. Eu espero que esse vídeo ajude você em alguma coisa. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aqui no vídeo, se tiver alguma dúvida ou se quiser compartilhar alguma informação. A gente está aqui disponível. Obrigada por assistir e fica com a gente. Simbora viajar!